Olá, pessoas que me assistem. Hoje vou falar sobre o que aconteceu em Equestria e como o Spike descobriu que era um Asa Eterna em My Little Pony. No meu último vídeo eu falei sobre isso, então vocês devem ir lá para ver se vocês não estão vendo esse vídeo agora. Então vamos lá, como começar? Bom, Spike estava nos seus 15 anos quando terminou a série de My Little Pony, mas depois de um tempo que a série terminou, ele percebeu que estava ficando mais magro. A ponta de sua cauda, que antes era um triângulo, agora virou parecendo mais com um ferrão. Não tô brincando, parecia um ferrão mesmo. Então, ele acabou percebendo que as escamas verdes que ele tinha na cabeça desapareceram e ficaram dois chifres roxos também. E as outras escamas verdes que tinha na sua barriga ficaram também, desapareceram. Só desapareceram, assim ó, passe de mágica. E ele percebeu que está ficando mais magro, porque antes ele estava todo bombado, como deu pra ver no final da série. E ele ficou tão magro que a própria Twilight ficou preocupada com isso. E quando levaram ele ao médico, não tinha nada de errado com ele. Estava perfeitamente saudável, de acordo com os médicos. Não tinha nada de errado, estava saudável, estava bem, e estava muito bom, até para um dragão, de acordo com eles. E então, depois de um tempo, Spike acabou sentindo um imenso vazio no peito. Não era porque ele se sentia mal, era porque ele se sentia sozinho. Ele sentia como se não tivesse ninguém ao seu lado. Mesmo assim, ele tinha vários amigos que o amavam e o apoiavam. E ele sabia disso, mas ele se sentia como se não tivesse nada. Não tivesse mãe nem pai, essas coisas que eu falei. E continuando. Então ele decidiu tentar descobrir quem eram seus pais. E ele foi. Ele meio que juntou aos pouquinhos, com muito trabalho, os pedaços do ovo que ele nasceu. Então, o que aconteceu? Ele ficou durante dias estudando vários livros sobre ovos, assim, sabe? Aves, dragões, grifos, vários ovos diferentes, mas nenhum ovo não parecia com o ovo que ele tinha nascido. Nenhum ovo de dragão, então ele foi olhar ovos de grifos e de pássaros também, mas nenhum ovo parecia com o que ele tinha nascido. Nenhum. E então ele decidiu descansar um pouco, pensar para ver se melhorava um pouco a cabeça dele. E a Pink apareceu trazendo um bolinho para ele comer. E ele agradeceu e comeu o bolinho. Mas enquanto ele estava pensando no que fazer, a Pink arrastou um dos pedaços do ovo e falou que aquilo formava um caminho. Spike então olhou para ela e viu que aqueles dois pedaços do ovo, as manchas do ovo, formavam realmente um caminho. Então ele aos pouquinhos foi formando um caminho até mostrar um mapa que levava para algum lugar. Então ele sincronizou o mapa do ovo lá nos mapas de Equestria e percebeu que ficava um lugar muito longe e muito isolado de Equestria. Nenhum pônei que já foi para lá nunca voltou e era muito perigoso. Ah, e outra coisa, por algum motivo, as asas do Spike, que no final da série também dava a ver que ele tinha asas, ficaram muito pequenas e ele não conseguia voar por algum motivo. Ele não conseguia voar porque eles estavam muito pequenos e não aguentavam o peso dele. E, bom, então ele decidiu ir até esse lugar. Mas Twilight não apoiou essa ideia, porque, como eu falei, vários pôneis foram para lá, mas nunca voltaram. Como esse lugar era muito isolado, então ninguém ia saber o que aconteceu com o Spike. Mas depois de muita insistência, Spike conseguiu a aprovação de Twilight. Então ele foi suprimentos e várias coisas para poder sobreviver. Durante vários dias, o Spike continuou indo até esse lugar. Como eu falei, ficava muito longe, muito isolado de Equestria. E quando ele chegou, percebeu que já era noite e ficava no meio de uma floresta muito densa. E ele percebeu que não seria uma boa ideia só entrar naquele lugar no meio da noite. Então ele decidiu só esperar para amanhã entrar. Então ele se deitou e percebeu que no dia seguinte seria seu aniversário de 16 anos. E ele foi. Só dormiu,
descansou, relaxou e pronto. E, bom, nos dias seguintes Spike estava bem, muito melhor do que bem, ele se sentia incrivelmente ótimo. E até que do nada, quando ele terminou de comer, ele passou mal, desmaiou, caiu no chão. E ele sentiu uma sensação de mal-estar, dor de cabeça. O corpo dele estava tão quente, mas ele sentia tão frio, entendeu? O corpo dele mesmo estando quente, ele sentia tanto frio que ele se cobriu. Ele não entendia o porquê daquilo acontecer do nada. Mas, pra vocês que assistiram meu último vídeo, sabiam porquê, não é? 16 anos, já deu pra entender. Bom, continuando. Isso, ele ficou muito mal e decidiu não entrar até que aquela febre passasse. Se aquilo fosse febre. Sei. Então, depois daquilo, ele decidiu ficar naquele lugar. A Twilight tinha colocado remédios e um suprimento para, assim, caso isso acontecesse. Se ele machucasse, uma cobra mordesse ele, se algum inseto venenoso mordesse ele, já ter, assim, remédios para poder usar. Então Spike tomou um de cada remédio que Twilight deu pra ele, no kit de primeiros socorros. Mas nenhum deles funcionou. Spike se sentia cada vez mal, a um ponto de ele achar que ia morrer, de tão mal que ele tava. E então ele só dormiu. Quando acordou, era já outro dia. E aquela febre que ele sentiu simplesmente sumiu, como se ela nunca tivesse existido. Mas tinha algo diferente nele. Mesmo estando com a mesma aparência, estando igual, ele se sentia diferente, o que era estranho. Mas ele decidiu ignorar isso. Se arrumou, se precaveu com uma faca e foi entrando aos poucos na floresta. E quanto mais entrava, mais ele sentia olhos o observando. Sensação de que várias coisas estivessem olhando para ele. Ele se sentia cada vez mais nervoso e cada vez mais entrava na floresta. A pressão só aumentava. Então, ele chegou no X. Nesse X, dava para um topo de uma pequena montanha que tinha por lá. Então, ele decidiu subir. Aos poucos, ele foi subindo e subindo até chegar ao topo. Mas lá, nada. Só dava para ver uma linda vista, mas isso não tinha nada a ver com ele. Ele não entendeu aquilo. O mapa estava certo, onde ele estava certo, mas ele não entendia o porquê. Triste, chorando, ele decidiu soltar aquele mapa. O rasgou no meio e jogou no chão. Completamente triste, ele se sentou, se perguntando se ele nunca ia descobrir quem eram seus pais e o porquê ele se sentia tão sozinho. Então ele deitou, mas do nada o chão quebrou e ele caiu. Ele caiu dentro de algum lugar. Então, do nada, ele acordou dentro da água. Por algum motivo, ele olhou para os lados e viu seus amigos: Twilight, Harriet, Pink Pie, Wormhole Dash, Pink Pie, Fluttershy, Applejack, todas deitadas no meio do lago. E ele ainda estava ferido. Parece que ele tinha batido numa pedra e estava ferido no meio do seu peito, da sua barriga. Mesmo assim, ele decidiu não deixar seus amigos morrer. Aos poucos, ele foi pegando cada uma. Mesmo sentindo muito peso e sabendo que não conseguiria levar todas para a superfície, ele foi conseguindo aos pouquinhos. Ele levou cada uma, mas ele não tinha nem tempo de respirar, porque cada uma afundava cada vez mais. E ele tinha que afundar junto com elas para poder pegá-las. Mas quando ele colocou a Twilight, que foi a última, as forças dele acabou. Ele só desistiu. Nunca ia saber o que aconteceu, o que ia acontecer e por que ele existia. Se ele tinha alguma coisa, porque ele se sentia tão sozinho. Mas então, do nada ele acordou num vazio completamente branco. Só tinha um ser com aparência humanoide olhava para ele e perguntou o porquê. Ele poderia ter se salvado, ter só subido sozinho. Mesmo assim,
E o Spike falou o seguinte: eu nunca deixarei um amigo para trás. Isso não é o que eu sou. Se eu deixasse cada uma para trás, mesmo que eu fosse pedir ajuda, ia demorar muito e provavelmente elas iam afogar. A criatura, mesmo sem nenhuma expressão, parecia ter entendido a resposta de Spike e falou que ele era parecido com seu pai. Spike, sem entender, perguntou: pai? Seu pai falaria as mesmas coisas que você disse, a criatura disse. E Spike então pensa: espera, você conhece meu pai? Não sou seu pai. Conheci todos da sua família. A maioria foi grandes guerreiros que salvaram muitas vidas. E agora está na hora de você saber quem você é e por que se sente tão vazio. Mas essa história fica para a segunda parte. Se vocês quiserem que eu conte, pelo menos 50 likes vai ter que ter. Se quiserem a terceira parte, na verdade, é só deixar aí uns 50 likes aí. E aí eu conto. Adeus.